Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Mastermind TI. Meu nome é Fernando Vargas e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a configuração do multipath de um volume entregue via Fiber Channel. Então, bora pro vídeo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que eu já estou com o meu volume entregue aqui para o Proxmox e eu quero que vocês percebam o seguinte, tá? Vejam que eu tenho o SDC e o SDD. Os dois têm o mesmo tamanho, os dois é do tipo VRAID, né? O modelo do tipo VRAID é um volume entregue por uma storage da Dell. E percebam que o serial dos dois é igual. O SDC e o SDD têm o mesmo serial. Por quê? Porque ele é exatamente a mesma LUM, é o mesmo volume, tá? E por que ele aparece duplicado aqui para mim? Porque ele foi entregue em duas portas diferentes. Então eu tenho duas portas Fiber Channels nesse servidor e duas portas estão recebendo o mesmo volume. Para o kernel do Linux, são dois volumes diferentes, porque é o mesmo disco, em teoria, né? Podemos dizer assim, fazer um paralelo, é o mesmo disco, só conectados em duas portas diferentes. Então imagine lá o seu HD ligado no SATA 1 e no SATA 2. Não é bem isso, mas imagine isso só para você entender. Então, para o Linux, ele está recebendo em duas portas, então ele está trazendo duplicado. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma configuração aqui, utilizando um software chamado Multipath, que ele vai juntar esses caras aqui para mim e vai trazer um novo volume, tá? Um novo volume, um novo disco aqui, um novo device para mim, que seria a junção desses dois. Tá? Então, por que é bacana eu configurar o Multipath? Né? Seria muito mais fácil, em teoria, né, eu simplesmente entregar em uma porta só FC, não acha? Então ia aparecer uma vez só e o mesmo volume ia funcionar. Porém, se eu tiver qualquer problema de conexão nessa porta, ou a fibra der algum problema, ou o transceiver der algum problema, ou a própria controladora da história, que geralmente a gente conecta uma porta e uma controladora e a outra porta e outra controladora. Se eu tiver problema com uma dessa conexão e eu tiver com um só cabo ligado, evidentemente eu perdi o meu volume. Assim não, assim o multipath vai garantir para mim a redundância. Então, se eu posso perder o PF1 ou posso perder o PF2 e não tem problema, né? Claro, não posso perder os dois ao mesmo tempo. Outra coisa também é que se eu tiver configurado ali o Road Robin no multipath, eu também vou ter ali uma soma de performance, tá? Porque eu posso jogar um acesso ao disco aqui e um acesso ao disco aqui. Fazer isso aí de maneira. Um road robin mesmo, né? Um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo. Então eu ganho performance. Considerando que esse aqui é uma placa, se eu não me engano, é 8 gigabits, tá? É um multipath, é um Fiber Channel de 8 gigabits. Então, no caso, eu teria aí a performance de 16 gigabits. Esse tipo de configuração também é bastante comum na hora que a gente vai configurar um iSCSI, tá? Então, se eu tenho lá minha storage, dependente de qual que é o fabricante, se ela tiver suporte ao iSCSI, ela tem suporte ali para que eu entregue mais de uma porta de rede para fazer essa conexão. E aí, quando eu tenho essas duas, três, quatro portas de rede, é comum às vezes que eu trabalhe aí com dois, três, quatro faixas de IP para que eu entregue também o multipath. Então a configuração é bem semelhante. Nós vamos seguir aqui a própria documentação do Proxmox, tá? Então não tem muito segredo, a gente vai identificar qual é o disco, vai fazer a configuração aqui, meio que junto mesmo, tá? Vai ser mão na massa. E aí eu já peço aqui a licença poética, porque eu não configurei antes, tá? Faz bastante tempo que eu não configuro o multipath, então vai ter alguns errinhos aqui, algumas coisinhas, mas eu preferi não fazer antes, não simular antes, justamente para eu trazer com vocês aqui como eu também estou seguindo a documentação. Não é nada que eu tirei da cabeça, que eu faço todo dia, não. Eu também me baseio muito na documentação aqui para trazer esse conteúdo para vocês. Então nós vamos fazer realmente um copia e cola e eu vou trazendo para vocês o passo a passo. Se você não sabe o que é Fiber Channel, tá? Caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu vou deixar também o link aqui, de um link da Wikipédia, explicando aí por cima o que é o Fiber Channel, tá? Para você entender que ele, muitas vezes o pessoal confunde, né? Já vou até fazer um disclaimer, o pessoal confunde que Fiber Channel é qualquer porta conectada à fibra. Não, temos porta Fiber Channel, evidentemente com fibra, mas também temos porta Ethernet que utiliza fibra para fazer a conexão, tá? E uma é uma coisa, outra é outra coisa, tá? Então o Fiber Channel, geralmente não, né? Ele é utilizado para armazenamento, enquanto a porta lá de fibrinha, lá de Ethernet, a gente pode utilizar tanto para armazenamento, daí utilizando o iSCSI, ou como eu posso utilizar para a Ethernet também, tá? No caso aqui nós estamos falando do Fiber Channel, voltado para a parte de armazenamento mesmo, tá? Até que ele traz, né? O Fiber Channel é uma tecnologia de comunicação de alta velocidade utilizada para armazenamento de dados em rede. Beleza? Bora lá então. A gente vai vir aqui, vamos fazer algumas validações. Então, veja, eu já sei que é o mesmo disco, tá? Mas eu posso aqui usar alguns comandos para identificar quais são. Se eu tivesse mais, né? Aqui ficou muito simples, né? Eu tenho o SDC e o SDD, tá muito simples de identificar. Mas se eu tivesse outros discos, mais volumes entregues aqui, mais LUMs, né? Poderia ficar um pouquinho embaralhado, né? Então ele já traz aqui um comandinho para que eu possa listar
Ó, e aí eu posso bater aqui, ó, LUN 0, e aí eu já sei que o SDD e o SDC é o meu parzinho, né? É o meu parzinho, a minha LUN 0 entregue em dois paths. Show de bola. Eu já consigo ver aqui que é o mesmo, né? Pela identificação aqui é o mesmo número, bateu, beleza, bora, seguimos. Aí aqui ele traz, né, um exemplo, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer, evidentemente, instalar o pacote do multipath. Então, bora lá. Fechou, terminou de instalar. Então agora, aqui a documentação ela vai pedir para que eu liste o WWID, que é a maneira com que eu identifico esta porta, né? Esse volume, na verdade, né? Então ele traz aqui, ó, ele traz aqui o exemplo, né? Eu vou trocar o SDX pelo disco que eu já verifiquei. Nós temos aqui, se ficar dúvida, a gente pode voltar aqui em discos, né? Que é o SDC e o SDD. Beleza, vamos gravar isso aí. Então, vou colar aqui esse comandinho e vamos ver qual é o WWID do SDC. Beleza, tá aqui. Beleza, não é novidade para ninguém, a gente já tinha visto esse cara. E vou botar o SDD também, e também não é novidade que vai ser igual, né? Porque é o mesmo cara. Então, beleza, vou copiar essa informação aqui, trazer aqui para um bloco de notas. Tá lá, salvei. Aí, beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou dizer pro multipath adicionar esse ID, tá? E aí ele vai fazer uma mágica para mim, tá? Vamos lá, multipath menos A e WWID. Opa, tá errado o multipath aqui. Path menos A. O que eu estou fazendo? Eu estou adicionando esse WWID à configuração do multipath. Beleza, adicionou. Show? Deixa eu dar um LSBLK aqui para ver o que aconteceu. Nada mudou ainda, tá? Então veja, ele está aparecendo duplicado aqui para mim ainda. Beleza. Depois o multipath ele vai ter que criar um dispositivo diferente, tá bom? Então, agora o que eu vou fazer? Eu já adicionei esse cara lá, eu vou dar um multipath menos R. Beleza. Vamos ver agora se ele mudou. Olha só o que ele fez, tá? Dei um reload no multipath. E o que ele fez aqui para mim? Ele criou um novo volume com esse nomezão aqui gigante, tá? E olha só, agora eu posso simplesmente inicializar esse disco aqui, ó. E aí agora vai para mim esse disco aqui vai ser um volume só, tá? Então o próprio multipath que vai fazer esse controle. Se eu quiser também eu posso usar outros comandinhos aqui. Inclusive eu posso trazer este comandinho aqui, que é o multipath-ll, e aí eu tenho aqui informações do meu volume e dos paths ativos, tá? Nesse caso eu tenho dois, este cara aqui é o meu path ativo, tá? E esse segundo aqui, ele está habilitado, mas não está ativo. Então significa que se der qualquer problema aqui, este cara acaba assumindo a comunicação. Eu posso mudar, né, a minha política, tá, de balanceamento, forçando com que eles acessem e fiquem os dois ativos ao mesmo tempo. Nesse primeiro momento eu não vou fazer isso, porque o correto seria eu verificar na documentação da storage, né, o que o fabricante da storage me traz de informação desse tipo de configuração. Tá? Nesse caso, eu não fiz a pesquisa, não fiz o dever de casa, não fui pesquisar as configurações que a Dell recomenda para esse modelo de storage, então, por enquanto, eu vou deixar no default. Porém, vejam só, vou dar um LSBLK de novo. Este nome aqui eu não gostei, tá? Quero mudar isso aqui. Como é que eu vou fazer? Primeiro, vejam que eu não tenho um arquivo de configuração multipath criado. Deixa eu dar um ls-etc multi asterisco. Vamos ver se tem alguma coisa lá. Não tem. Tá? Dentro da pasta multipath até tem alguns arquivinhos ali, mas eu não tenho multipath.conf. Então o que eu vou fazer? Eu poderia pegar no próprio fabricante da storage, normalmente, não sei se é o caso dessa storage aqui, mas normalmente você vai pesquisar no Google ali, você vai encontrar e o fabricante já vai te trazer ali algumas configurações padrões. Claro, se você entende do protocolo, você entende da ferramenta, você pode ajustar sim, sem problema nenhum, conforme o seu conhecimento. Eu prefiro deixar o mais próximo possível do que o fabricante me entrega, a não ser que o fabricante não entregue nada e está por si, né? Porém, nesse caso aqui, eu não vou pesquisar agora o fabricante, então eu vou pegar as configurações padrão do multipath, tá? Padrões do multipath. Então eu vou mandar aqui um comandinho assim, ó, multipath-t. E ele vai me listar para a tela um exemplo de configuração de como está agora. Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho essa configuração, né? Ele traz aqui algumas opções de default, beleza? Veja aqui, ó, tem o Path Selector, olha só, ele está pegando esse tipo de política de balanceamento. Então tem várias coisinhas aqui bem interessantes para a gente
lapidar depois, para a gente dar uma brincada depois. Não vai o propósito do vídeo, tá? Mas saiba que tem bastante parâmetros aqui para você ajustar e de aumentar a performance, diminuir a performance, mas faça aqui o disclaimer de novo. Dê uma olhadinha lá o que, que o fabricante da história te recomenda, tá? Aí aqui ele traz algumas blacklists, né? Alguns devices, alguns dispositivos que ele vai ignorar na configuração do multipath. E aqui embaixo ele já detectou que eu tenho um dispositivo da HP, claro, é o da controladora RAID desse servidor, e um dispositivo, esse DGC, que é o meu LUN entregue pela storage da Dell. E aí aqui ele traz essa informação, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse cara aqui, tá? Eu vou mandar a saída desse comando para /etc /multipath.conf, beleza? Agora eu criei o arquivo, então eu vou dar um vim aqui e vou editar este arquivinho. Então, vamos lá embaixo. Como eu disse, nesse primeiro momento eu não vou mexer nas configurações padrões, eu vou deixar como ele me entregou, tá? Poderia criar um arquivo novo sem essa montoeira de coisa? Poderia, sem problema nenhum. Tá? Mas também bater um pouquinho de preguiça, tá bom? Então, vamos vir aqui e veja só, tá aqui o meu WWID. O que, que eu vou fazer? Eu vou editar aqui uma linha embaixo e vou digitar assim, ó, alias. E eu vou chamar isso aqui de LUN0, por exemplo. Posso dar um nome, né, mais amigável, por exemplo, essa LUN é uma LUN com mais performance que eu vou usar para o banco de dados. Posso chamar de LUNDB ou DB. No meu caso, eu vou colocar LUN0, tá? E aí eu vou dar um S aqui, dois pontos WQ, beleza? E multipath -R e vamos ver se ele vai mudar. Já reclamou de um monte de coisinha que ele mesmo trouxe, tá? Ele está dizendo que tem um monte de coisa aqui que não se usa mais. Beleza, obrigado Multipath por ter avisado. Então, vamos dar um LSBLK agora, vamos ver se ele mudou o nome. Olha lá o que, que ele fez com o nomezão. Ele agora está respeitando aquele alias que eu coloquei, né? LUN0. Perfeito. Vamos iniciar agora, vamos, né? Só lenga-lenga e cheio de falar, mas mostrar o disco, trazendo o disco aqui para o Proxmox, não mostrou ainda. Então vamos para essa parte agora. Já configurei meu multipath, já tem redundância. Agora eu vou formatar esse disco, formatar esse aluno propriamente dito. Então eu vou criar aqui, aí gosto, né? Tem gente que diz que tem gente que não gosta do LVM, tem gente que gosta, tem gente que gosta dos FS, tem gente que não gosta. Eu vou criar um LVM Team em cima desse volume, tá? Então vamos criar o nosso LVM Team aqui. Primeiro passo, eu vou precisar criar um volume group, tá? Tem alguns tutoriais que vão te ensinar primeiro a fazer um PV Create, tá? Antes realmente era necessário. Agora, nas versões mais novas do LVM, eu posso simplesmente dar um VG Create e ele vai criar o meu PV, tá? O meu PV é o meu Physical Volume, eu vou criar meu volume group e ele automaticamente vai fazer o meu Physical Volume. E quem que é que eu vou criar? Primeiro eu vou dar um nome, né, para esse armazenamento. Já existe, né, se eu até vou dar um cancelar aqui, ó, se eu der um VGS, eu já tenho um VG chamado PVE. Eu vou chamar esse VG, vou dar um VG Create aqui, poderia chamar de LUN0, VG Create, LUN0, por exemplo, mas eu acho que eu vou chamar de VMs, acho que tá legal. Vamos botar tudo minúsculo? Não, vou chamar de LUN0 mesmo, tá? Para eu saber que é. Beleza. Esse vai ser o nome do meu volume group, tá? E quem que é o meu volume group? Dev Mapper. Vou ter que dar um Ctrl C. uma listagem aqui. ls dev mapper lun0. Beleza? Vou copiar isso aqui. Para mim não. Pô, não consegui digitar isso aí, é triste, hein? Tem que copiar. Beleza, vamos voltar aqui. VG create lun0 e Brown. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um volume group, chamado lun0, e ao invés de eu utilizar o SDB ou SDC, eu estou utilizando aquele volumezinho, aquele device, aquele dispositivo que o multipath criou para mim. Enter, vamos ver, ó, criou, show de bola, tá? Agora eu vou criar o meu team pool. LV create, né? LV create. Vou passar aqui o tamanho, né? E essa LUN tem um tera, né? Vamos dar uma olhada de novo, ele explicar com quanto que ficou? 1 tera. Então, LV create menos L, eu vou deixar 50 gigas aí parado, tá? Então, eu vou criar uma LUN, um volume, tá? De 950 GB. Eu vou dizer que ele é do tipo Teampool, tá bom? Vou dar um nome para esse camarada, vou chamar de VMSteam mesmo, tá? E agora eu vou dizer quem que é o meu volume group, que é o LUN0 que a gente criou, né? LUN0. Beleza, criou. Deixa eu dar um LVS aqui. Tá lá, tá criado. Se eu der um VGS, ó, na verdade foi um pouquinho mais de 50, né? É 1024, 1 tera redondo.
Então, tenho 73 GB livre aqui ainda para expandir. E, por padrão, o Proxmox deixa 16 GB aqui. Por garantia, questão de metadados, né? Se precisar crescer, nós temos ali essa gordurinha. Por isso que eu deixei aqui também, tá? Beleza, estou com a minha LUN 0 criada aqui. O meu volume, o LVS, o meu volume está chamado de vmstim, -tim, tá? Poderia chamar de vm-lvm, né? Semelhante ao que tem aqui no Proxmox, beleza. Agora já foi. Vou clicar em Data Center, vou clicar em Storage, vou adicionar, o que eu vou adicionar? Eu vou adicionar um LVM-TIM, tá? E vou dar um nome, ele já selecionou aqui para mim qual que é o VG, porque ele já sabe que esse cara não está montado e selecionou isso aqui também. E vou dar um nome, eu vou botar o mesmo nome do volume, poderia usar outro nome aqui, pessoal, não tem problema, tá? E aí, ok, aqui tá habilitado. Qual que é o tipo de conteúdo? Só tem esses dois mesmo, né? Porque ele é do tipo LVM-TIM. Então, adicionou e está pronto. Está aqui. Eu já posso colocar, criar VMs e colocar. Então, já está pronto. Tem 1 tera, né? E eu já posso colocar minhas VMs rodando aqui. Fechou? Espero que tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, cheio de lenga-lenga, mas aí espero que tenha ajudado vocês aí a configurar o Multipath. Pessoal, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever aí no canal e também participar do nosso grupo do WhatsApp lá, com a nossa comunidade no WhatsApp. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.